Você que já opera mini índice ou está ali, né, começando a entender um pouco mais sobre esse mercado de day trade e quer saber como realmente trabalhar com esse ativo sem depender da sorte, é comigo aqui neste vídeo que eu tenho certeza que você irá sair com insights valiosos. Então é isso, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Dessa vez vamos falar sobre técnica propriamente dito, né? Um pouquinho mais afinco aqui sobre disciplina, como trabalhar com trading sem depender unicamente de sorte, né? Muitas pessoas levam o trading como algo parecido, similar a uma aposta. E quando você aposta em algo, você deixa de lado toda a questão técnica e passa a depender da sorte. E isso não é rentável no médio e longo prazo. Por isso, né, que temos aquela pesquisa da FGV, onde poucos conseguem ganhar dinheiro no mercado financeiro, né? Mais de 95% das pessoas perdem dinheiro no médio e longo prazo com o trading. Isso se deve justamente, na maioria dos casos, por falta de um método, falta de técnica para realmente trabalhar. Pessoas querem levar o trading e mudar de vida do dia para a noite, com um dia de mercado, 2 dias de mercado, 3 dias de mercado, um mês de mercado. Você acha que um médico ele aprende a salvar vidas? Ele tem um conhecimento de como realizar uma determinada cirurgia em uma semana, em um mês? A resposta é simples, né? Parece banal falar isso, mas muitas pessoas devem falar isso, né, no meio da web aí, mas infelizmente é verdade, né? Claro que não. O médico, com um mês, ele não consegue fazer praticamente nada. Uma pessoa formada em medicina ali, são anos de estudo, né? Então não é do dia para a noite. Então o trade também é da mesma forma. Lógico, o tempo de maturação da pessoa varia de pessoa a pessoa, de personalidade a personalidade, de autoconhecimento a autoconhecimento. Mas o primeiro ponto que você tem que ter em mente aqui é que você precisa ter uma técnica, aprender essa técnica, entender como funcionam as técnicas de operações intraday, se tratando do trading, principalmente no day trading, que tem as modalidades também, né? Day trade, operação onde você compra e vende o ativo e encerra no mesmo dia, e operações de swing trade, por exemplo, que você consegue durar mais de um dia e carrega às vezes a posição ali durante semanas, enfim, alguns dias. Então, basicamente, quando falamos de trade, a gente precisa de uma técnica. E no nosso modelo Captor, o que me fez mudar de chave, o que me fez mudar o jogo, foi realmente tirar todo o emocional de jogo e atuar com base em um método que foi desenvolvido nesses anos meu de mercado. Tenho mais de 6 anos de mercado e eu tenho certeza que até o final desse vídeo você aprenderá muito, algo que realmente fará diferença no seu dia a dia, para que você possa sim trabalhar de forma séria com o day trade. Se você não é inscrito no nosso canal, vou fazer um convite para você, se inscreva já, não demora nada, é só apertar no botãozinho aí. E também, né, você pode compartilhar esse vídeo com um amigo para que o nosso trabalho possa ter cada vez mais sentido e você possa também ajudar esse amigo seu que não sabe por onde começar, com conteúdos sérios, com o nosso vídeo por aqui. Então, faça parte da Captor, seja bem-vindo ao nosso perfil do YouTube. Então assim, pessoal, falando um pouquinho de sorte, eu até trouxe uma tabela, acho que vai ficar prático para que possamos aqui trabalhar neste cenário. Deixa eu ver se eu já consigo trazer ela para cá. Aqui, ó. Ver se eu consigo aumentar um pouquinho ela aqui, para ficar bom.
Então, em resumo, como levar o trading como profissão e não uma aposta. Primeiro ponto, pessoal, igual, né, eu tenho falado com vocês, vocês precisam pensar fora da caixa, vocês precisam ser diferentes se tratando de mercado. Vocês precisam entender que isso aqui pode mudar a vida de vocês. E se pode mudar a vida de vocês, por que não levar a sério? Por que não estudar? Por que não dedicar tempo? E o detalhe é a profissão meritocrática. É uma profissão que depende unicamente, exclusivamente de como você atua, de como você trabalha, se você está atuando em alta performance ou não. Essa tabelinha, ela traz pra gente justamente 5 pontos que eu acredito que vai fazer o diferencial para você passar a atuar no trade como um trader profissional, como um trader disciplinado. Primeira situação que eu coloquei aqui é a situação do aspecto, né? Ou você depende da sorte, ou você tem uma estratégia. Então nós já estamos começando a falar de alguns termos técnicos. Para trabalhar no day trade você precisa de uma estratégia, você precisa ser um trader disciplinado. O que é disciplina para você? Não sei, deixa aqui nos comentários. Mas para mim, disciplina é você fazer aquilo que precisa ser feito mesmo não gostando de fazer. Ponto. Quando você vê o resultado disso acontecendo, dias, meses realizando a mesma coisa todos os dias, você acaba fazendo essas coisas de forma automática. Eu vou dar um exemplo. Escovar os dentes. Todo mundo sabe que para a higiene bucal é preciso escovar os dentes. Falar que é divertido escovar dente? Algumas pessoas podem até achar, mas eu não acho divertido escovar o dente. Mas eu escovo os meus dentes. Né? Nesse exemplo hipotético que eu trago para vocês aqui. Então, todos os dias eu escovo o dente. Automático. De manhã, depois do almoço, antes de dormir. Com 3 dias da mesma forma. E eu escovo os dentes porque eu faço isso já de forma habitual. Então eu não tenho que fazer esforço para fazer isso. Já é um hábito meu. Então quando você executa a disciplina, você precisa executar essa estratégia de forma disciplinada, exercitando a disciplina, até que ela seja parte ali do seu cotidiano. Né? Que você se torne parte da sua rotina. E que acaba acontecendo naturalmente. Então, diferença aqui do apostador para o profissional. Primeiro ponto é a decisão de entrada. O apostador ele depende aqui de palpite ou de call de terceiros. Né? Muitas das vezes ele fica seguindo call. Não que a call não vá trazer resultado, tá? Acho que isso é um ponto interessante. Tem analistas CNPIs que dão calls de compra e venda de um determinado ativo. Mas você ainda está contando com a sorte, você está contando em partes com algo que vocês não testaram, não é de vocês. Se um dia esse analista parar de dar call, algo nesse sentido, vocês ficam meio que reféns dele. Vai ter que procurar um outro analista e até achar, vai mudar a estratégia, enfim, muitas outras coisas. A estratégia, não, você tem um plano para ser seguido e muitas das vezes é baseada em análise técnica. Outro ponto, gestão de risco. Quando você é um apostador, você tá nem aí para gestão de risco, você aposta tudo, você coloca R$100 na corretora. Antigamente o pessoal colocava R$25 na corretora. Então, é algo que você precisa eliminar da sua vida. E colocar stop loss, limite de risco por operação, testar. Não riscar mais do que 2%. Eu costumo dizer isso, uma regra de gerenciamento de risco básico. Gerenciamento de risco básico. Anotem isso aí. O que é um gerenciamento de risco básico? O básico que eu falo é que se aplicar isso aqui, você terá longevidade no mercado. Porque o médico, no nosso exemplo, ele precisa de terminar uns 6 anos ali, 7 anos ali, 8 anos, não sei, dependendo de cada pessoa, de estudos
para se formar em medicina e poder começar a exercer sua função. Então o médico precisa desse tempo. Você também precisa de tempo no mercado. E como não desistir disso cedo? Como ter longevidade? Com o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, ele te trava em perdas. Quer dizer que só o gerenciamento de forma isolada ele vai resolver? Não, é um contexto. Mas o gerenciamento de risco, eu te digo que, junto com o fator psicológico, ele é 80-20 da questão. Ele é aquilo que mais vai fazer diferença para que você tenha longevidade aqui no mercado. Então, gerenciamento de risco básico. 1 a 2% ao dia do capital. Então, se eu tenho R$1.000 investidos, eu vou arriscar no máximo ali R$20 ao dia. R$20 nosso índice, a gente sabe que é curto, então talvez o ideal é um capital um pouco maior. Isso para você ter longevidade. Qual que é o intuito nesse primeiro período? Não é ganhar dinheiro, é que você entenda como atuar como um profissional, para que aos poucos você consiga ganhar escala, cresça, lucre, chegando ao ponto de estar operando mais pesado. E operando mais pesado você fará bastante dinheiro, né? Papo de poder fazer 10, 20, às vezes R$30.000 mensais aí. Um processo inicial, R$2, R$3.000 mensais, R$6, R$7.000 mensais. Como eu falei, é totalmente meritocrático. Tá ligado altamente ao quanto você tem de dinheiro dentro da corretora, quanto você é como profissional e ao quanto você opera e quanto você desempenha a sua função. Como você age no mercado no quesito de performance. Para você que tem muito dinheiro, eu já te oriento a não deixar esse dinheiro, opera com o mínimo possível. Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas não tem esse potencial de deixar 50 mil, 10 mil reais na corretora. Para você que não sabe por onde começar, comece com R$1.000. R$1.000 ali no mínimo, pelo menos o básico ali, para você começar a entender o mercado, tá? Para que você perca pouco dinheiro. Porque se você não sabe ainda atuar com pouco dinheiro, com muito dinheiro é batata. Você vai perder dinheiro. Não deixa a soberba bater, falar, poxa, eu vou ter muito dinheiro, R$20 para mim no dia não paga minhas contas, mas o objetivo nesse primeiro momento não é pagar suas contas. O médico, quando ele está estudando medicina, ele não tem o intuito de pagar as contas deles com esses primeiros 6 anos. Então, eu acho que tem que partir dessa parte mental nesse primeiro momento. Volto a falar, psicológica é muito importante. Seguindo aqui na nossa grade de estudos, igual eu falei, gestão de risco, né? Então você tem stop loss, limite de risco por operação, resultados, né? Ou seja, os resultados aqui muitas das vezes eles são voláteis, sem consistência, uma hora ganha, outra não. Quem trabalha com sorte, quem é um apostador, não tem um resultado tangível. O cara que é profissional não, ele tem consistência ao longo do tempo. O seu resultado ele vai crescer, você vai ter uma curva de patrimônio ascendente, uma curva que cada vez mais ali vai crescer ao longo do tempo. Psicológico, igual eu falei, muitas das vezes a pessoa, por não saber o que está fazendo, ela tem ansiedade, disciplina, euforia, medo. Igual eu falei, o profissional que dá a call, ele sabe onde são os pontos de entrada, de saída. Isso não te tira ansiedade, medo, euforia. Então, é uma baita aula que eu estou passando para vocês aqui, a nível de primeiros passos, tá? Profissional, disciplina, aceitação de perdas, aprenda a ser um bom perdedor. Isso tudo faz muito parte da sua formação como profissional no mercado. E sustentabilidade, né? O cara que trabalha com aposta, ele tem o risco altíssimo e ele está pensando sempre no curto prazo. Se você entra para o mercado financeiro pensando no curto prazo, você está fadado a se tornar um apostador. O trader, a visão dele sempre é no longo prazo, por mais que possa trazer resultados no curto prazo. Grave isso que eu estou falando para vocês. Objetivo para você se tornar um profissional. Pensa no longo prazo, projeção patrimonial, quanto que você vai adquirir de patrimônio, tudo isso é muito importante. Possibilidade de renda estável no longo prazo. A pessoa que aposta, ela não pensa nisso. Então, eu acabei de falar com vocês, eu acho que aqui a gente entrou bastante ali na diferença de uma pessoa que trabalha com apostas e com uma pessoa que trabalha de fato com o mercado financeiro e simplesmente aqui quase que um plano para que vocês comecem no mercado. Falamos de gerenciamento de risco, falamos de parte psicológica,
falamos de estratégia. Beleza, na Capture a gente tem tudo isso, tá mais mastigado para você, a gente tem estratégias que são testadas, você tem todo um acompanhamento ali, né? Não deixe de ter um compliance, simplesmente na parte de gerenciamento de risco, eu acho que isso é muito importante, e acredito que depois desse vídeo vocês irão traçar ali alvos maiores, voos mais longos, cada vez mais altos. Tenho certeza que ajudei vocês bastante com esse conteúdo, tá certo? Se você não é inscrito no nosso canal, novamente, custa nada, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo, pode também deixar um comentário, que ficaremos muito felizes de responder da melhor forma possível. No mais, até o nosso próximo vídeo.